Gente, olha, nós fomos lá na Secretaria Municipal de Educação conversar com a psicóloga doutora Thaís Leite. Ela é especialista em avaliação psicológica. Ela falou a nossa reportagem sobre a campanha Janeiro Branco e destacou como construir uma cultura de saúde mental. Na oportunidade, a doutora Thaís falou sobre a sua atuação como psicóloga escolar na avaliação psicológica e emocional dos alunos. Com imagens de Tina Vasconcelos, veja a reportagem. Então, Janeiro Branco é uma campanha que foi criada em 2014 pelo psicólogo Leonardo Abraão em Uberlândia e outros psicólogos também. Ela tem como objetivo a conscientização do cuidado da saúde mental, saúde emocional. Então, uma campanha que vem tomando uma proporção maior a cada edição. Nós estamos na 9ª edição dessa campanha. Tem um site oficial dessa campanha, que chama Janeiro Branco, e disponibiliza vários materiais para as empresas privadas, municipais, estaduais, governamentais, quem quer que queira participar da divulgação da campanha, que tem as informações, sobre o cuidado da saúde mental, emocional, algumas coisas que a gente pode fazer, como a prática de atividade física, a procura de um profissional qualificado, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra, dependendo da demanda do que a pessoa estiver sentindo. A alimentação saudável, que também é muito importante, para essa saúde mental e emocional. Para a doutora Thaís, a Covid-19 trouxe o aumento do índice de estresse, ansiedade, nervosismo e depressão. Nós vimos que com a Covid-19 houve um aumento, do índice de ansiedade, depressão, nervosismo, estresse. Foi o que foi mais evidenciado durante o Covid. Então, viu-se a necessidade da criação de políticas públicas em relação à saúde mental, que a gente não é algo que ainda é um déficit, que a gente tem aí na saúde pública, que pode ser melhorado. A doutora falou da importância da presença do psicólogo nas escolas e como é desenvolvido esse trabalho com os alunos. A implantação de psicólogo nas escolas é algo que também tem ajudado bastante, porque antes não era algo que era obrigatório, agora já é obrigatório que tenha esse profissional. Então, isso ajuda ainda mais com o cuidado da saúde mental e emocional das crianças desde pequenas. No CEMEIS também a gente tem, eu fico responsável pelo CEMEIS e pelas escolas do município, para trabalhar essa questão da saúde mental, emocional das crianças, A gente faz uma psicoeducação das emoções, vem ensinando para elas desde pequena como que a gente lida com as coisas que vão acontecendo, O que é cada sentimento, como que a gente faz para lidar com o que a gente sente. Então, principalmente nas crianças, a gente vê muito a ansiedade e o nervosismo. E os pais me procuram, Thaís, eles estão nervosos, estão agitados, estressados, eu vejo que está triste, isolado, e a pandemia piorou bastante isso, Vamos pensar que a criança é como uma página em branco, Inclusive, um objetivo da campanha Sem Janeiro é porque a gente está iniciando um ano novo, Então, tem essa questão da página em branco, começar uma nova história, começar a refletir sobre isso. A criança não é diferente. Quando ela nasce, ela não sabe lidar com as coisas ainda, ela vai aprendendo, principalmente no ambiente familiar e posteriormente na escola, porque são os 2 lugares que ela mais convive, certo? Então, ela vai aprender a lidar com o que acontece. Uma criança que chora muito, é irritada, é uma criança que às vezes não está sabendo lidar com algo que está acontecendo, certo? Então, com o psicólogo nas escolas, ele vai ajudar essa criança a entender o motivo desse nervosismo, por que eu estou tão estressado, por que eu estou tão triste, A criança, quanto mais pequena, a gente trabalha mais com lúdico. O adolescente, a gente já consegue trabalhar mais com a conversa, escutar, com a fala mesmo, com a escuta terapêutica. A criança, ela é mais difícil da gente identificar, mas é possível identificar também o que acontece. O objetivo da campanha Janeiro Branco é conscientizar para a cultura da saúde mental e emocional, levar a pessoa a fazer uma autoavaliação e concluir o momento de procurar um profissional de saúde mental e emocional. Como lidar com a pessoa que não está bem e acha que está bem. Segundo a doutora Thaís, o preconceito é um dos pilares para que a pessoa não procure um tratamento. E ela dá umas dicas de momento
em que você deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra. A gente trabalha com a conscientização. A campanha vem com esse objetivo de conscientizar. Então, como que eu tenho me sentido ultimamente? Eu estou estressado? E a gente tem até sintomas físicos, queda de cabelo, as unhas enfraquecem, gastrite nervosa, e assim e tem outras doenças mais graves em relação à saúde emocional, né? Como câncer, e por aí a gente vai, que tem um fundamento emocional. Doenças autoimunes, né? Então, assim, é uma conscientização. Então, você vai levando a pessoa a perceber, ok? Que talvez as coisas não estejam indo tão bem e que ela precisa da ajuda de um profissional. Existe muito preconceito em relação ao psicólogo e ao psiquiatra, né? As pessoas têm muito preconceito e eu como profissional, tento muito quebrar esse estigma, esse paradigma que é a psicologia, a saúde mental, que as pessoas falam, psicólogo é para doido. E não é bem assim, né? Então, é uma conscientização mesmo, né? É uma observação de si, a procura de um profissional qualificado, isso é muito importante. Por aí em toda a área tem profissional ruim, na psicologia não é diferente, né? Vai muito da identificação de você com o profissional, mas é um trabalho mais de conscientização inicialmente. De acordo com a doutora Thaís, ainda existe muita resistência das mães em levar a criança no psicólogo. Por isso, a importância do profissional acompanhando o comportamento das crianças na escola. Com isso, a profissional pode avaliar a condição da criança e, dependendo do caso, entrar em contato com os pais. Se eu for pegar uma proporção, uma porcentagem das crianças que precisariam de um acompanhamento tanto psicológico quanto psicopedagógico, né? Pensando aí na dificuldade de aprendizagem, existe ainda muito receio, talvez, né? Então, quando eu percebo que tem uma criança que tem uma certa dificuldade, eu entro em contato com os pais, a escola me manda um encaminhamento, né? Eu entro em contato com os pais, a gente faz uma avaliação. O município, no início do ano passado, ele comprou uns testes para mim, né? Está aplicando, que chama TDE, que é um teste de desenvolvimento escolar, para verificar justamente alguns déficits de aprendizagem. E com isso eu faço um relatório, faço encaminhamentos que são necessários, neurologista, fonoaudiólogo, né? Acompanhamento psicopedagógico, às vezes psicológico, vai depender muito da demanda da criança. E entrego uma cópia para os pais, né? Porque aí, assim, até certo ponto é responsabilidade nossa, e outro ponto já é dos responsáveis, né? Os pais, quem quer que cuide da criança. E aí dá andamento nisso. Alguns dão, outros não. Então, assim, mas é um trabalho de quebrar mesmo, né? De conscientizar, olha, precisa, né? Para o desenvolvimento, é importante para a criança, vai ajudar bastante. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico de algum transtorno de aprendizagem ou emocional, mais cedo a gente consegue agir e mais chances a criança tem de conseguir lidar com as coisas de uma forma mais fácil, com menos dificuldade. A falta de conhecimento em relação ao profissional de saúde mental gera preconceito, o que causa receio na pessoa em procurar um profissional de saúde mental e emocional. Às vezes a falta do conhecimento, né, o preconceito que a maioria das pessoas tem em relação ao profissional de saúde mental, tanto psicólogo quanto psiquiatra. Então, quando você fala, precisa de um psicólogo, a pessoa já fica com receio. Precisa de um psiquiatra, o receio é maior ainda, né, porque acha que vai medicar. Então, assim, nem sempre a medicação é ruim. Às vezes a criança, ou o adulto, o idoso, qualquer que seja a faixa etária, ele precisa dessa medicação. Vai depender muito do que é o transtorno, né? Como que está afetando a vida da pessoa. Então, o que a gente faz é essa conscientização. E é algo que eu sempre faço. É a primeira coisa que eu faço com os pais, essa conscientização da importância, né, e de que não é o fim do mundo, que o que a gente não consegue resolver, a gente consegue construir formas, né, da criança lidar com aquilo que está acontecendo. Então, alguns transtornos mais graves, né, degenerativos, né, neurológicos, a gente tem formas de agir com a criança, né, algumas doenças que não têm cura, a gente tem a forma de trabalhar específica com essa criança. Por isso que a gente tem a inclusão, né, que cuida dessas crianças, temos uma profissional responsável por isso, os professores de apoio, o apoio psicológico, tudo para proporcionar para esses alunos um melhor ensino. A doutora Thaís explicou como promover um ambiente familiar adequado
para que a criança possa ter um desenvolvimento psicológico e emocional de forma saudável. A criança, ela precisa ser ouvida, ela precisa de atenção, né? Então, a criança corre, brinca e os pais acham que tem TDAH, né? Transtorno de hiperatividade, de déficit de atenção, e às vezes não é isso. Me estranha muito uma criança quieta. Então, uma criança quieta me preocupa. Se eu chego num lugar e vejo uma criança, principalmente muito pequena, sentada, eu fico assim, bom, algo não está certo, né? Porque a criança, ela está descobrindo o mundo, ela não sabe o que é essa caneta, por exemplo, né? Ela não sabe, ela vai aprender o que é essa caneta. Então, talvez para aprender, ela vai jogar no chão, né? Ela vai, às vezes, usar o lado de baixo, ela vai quebrar, ela não sabe o que ela está aprendendo. Então, é normal esse tipo de comportamento, né? Até certo ponto. Então, por isso que, às vezes, os pais, eles se preocupam muito com a criança mais agitada, que corre, que fala, que grita, mas, às vezes, isso não tem nada de preocupante. Ok? Às vezes ela está buscando a atenção dos pais também. Então, será que esses pais estão muito ocupados para poder tirar um tempo para a criança, né? Para conversar, para brincar, para fazer qualquer tipo de atividade? Será que essa criança tem uma rotina? A criança precisa de rotina, ok? Horário para dormir, para acordar, horário para brincar, para ficar em telas, né? E telas que eu falo é televisão, tablet, celular. Então, os pais, às vezes, cansados, estressados, não é um julgamento, né? Uma observação do que acontece. Eles, toma o celular, né? Então, assim, é muito comum. E aí, o que o celular causa na criança? Ansiedade, ok? Então, em muitos casos, a gente diminui, eu sempre falo para os pais, diminui o uso, ou, às vezes, em alguns casos, a gente tem que retirar. Então, todas essas questões influenciam. A criança, ela tem uma alimentação saudável, ela come muitas coisas que são industrializadas, tudo isso vai influenciar no desenvolvimento cognitivo da criança, principalmente a questão do uso de telas, de computador, de celular e tablet, jogos de internet. Então, os pais têm que ficar muito atentos com isso. A doutora Thaís falou das ações que ela desenvolveu para divulgar a campanha Janeiro Branco, #O Mundo Pede Saúde Mental. Aqui na Secretaria de Educação eu fiz o panfletinho falando sobre a campanha, né, de conscientização. Fiz um mural também aqui na Secretaria, um mural que fica na entrada, no hall de entrada, né, e aí a gente disponibiliza postagens no Instagram também. O mesmo que eu entreguei aqui na Secretaria de Educação, eu entreguei na Prefeitura, né, sobre a campanha, para as pessoas saberem que campanha é essa, né, o que esse Janeiro Branco proporciona, qual é o objetivo disso. Né? Então, assim, periodicamente no Instagram a gente faz campanhas sobre a importância do cuidado da saúde mental. No momento que foi desenvolvido. Existe a possibilidade, né, dependendo do retorno das aulas, de a gente fazer uma palestra com os alunos, desenvolver algo a respeito disso, com professores também.